Pode sentar, gente. Vocês já ficaram bastante de pé? Nós vamos ler a Bíblia hoje com você sentado. Abra sua Bíblia. Livro de Salmos. Eu quero louvar a Deus também pelo time da nossa igreja que foi ontem lá em Piratininga. Eu falei time, você já pensou em futebol? Não, time de gente, de pessoas, de guerreiros, que abriram mão do futebol, que quarta-feira é o dia do futebol, abriram mão e foram lá em Piratininga. Obrigado, Léo. O Léo é um, deixou o Rian enfermo em casa, né? Pastor, por que não oramos pelo Rian? Porque já veio o testemunho aqui que o Rian está bem já. Mas ele chegou de Piratininga ontem, precisou levar o filho dele para o UPA. Como que é? Mas eu louvo a Deus pelos irmãos lá que estiveram juntos adorando ao Senhor, mistério de louvor, pessoal, que bênção, que Deus continue abençoando e recompensando. O pastor Raimundo ficou muito feliz, de verdade, era nítido ver nos olhos dele. O Rafão chegou atrasado, né? Aí ele parou, pastor Vandei, num bar, não sabia onde era a igreja, eu passei o endereço para ele, falei, Rafão, endereço. Só que quem já foi em Piratininga sabe que o GPS, quando chega na rua, você chega na rua, tem que virar à direita. O GPS manda você virar à esquerda, para todo mundo. E eu acho que eu esqueci de avisar ele. Aí ele não estava achando a igreja, parou num bar para pedir o número da igreja, para saber onde era o número. Falou, o número tal, para onde que é? O pessoal do bar, pastor, desce aí para fazer uma oração para a gente. E estava o Rafão no bar orando pelo povo lá. E ele não ia nem para o culto. Ele ia só levar o Pedro, por fim teve que fazer missão. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Você encontrou a palavra de Deus aí, Salmos de número 34. Eu não tinha falado, gente? Eu achei que eu tinha, me perdoa, eu achei que eu tinha todo mundo abrindo a Bíblia para mim, que você já estava esperando. Salmos de número 34. Nós vamos ler o verso 18 em diante. Salmos de número 34, verso 18 em diante. Se a minha versão for muito diferente da sua e você quiser acompanhar, no telão eles colocam a mesma versão que eu costumo ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva o de espírito oprimido. Deixa eu traduzir isso aqui para você. Perto está o Senhor que tem coração quebrantado. É assim, o Senhor está perto daquele quebrado. Você conhece alguém quebrado? Conhece alguém que está quebrado? Talvez você possa falar, pastor, sou eu mesmo. É a gente. A boa notícia é que desse Deus está perto. É suficiente. Então, se eu não estiver quebrado, e se o Senhor ficar longe daquele que não está quebrado, é melhor eu estar quebrado para ele estar perto de mim, não é? Concorda comigo? Então, a vantagem em estar quebrado tem suas vantagens. E pensa numa vantagem. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe os ossos, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio. Tem gente que fala que desgraça é palavrão, nessa versão minha está escrito desgraça. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Verso 22 de novo, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Ô glória, na hora certinha. Coloca o tema para mim, Gui, fazendo favor. O Deus que fica perto nos piores
dias. Tem um hino aí que estava na moda há 2 meses atrás, agora já deu uma sumida, que é: nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim. Só Isso, alguém que eu conheço, Jesus, nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou Jesus. Essa última frase, é por isso que eu falo para ela ficar com o microfone. Salva eu. Essa última frase desse hino é linda, porque assim, o único que, conhecendo meus defeitos, minhas falhas e meus defeitos, ficou. Porque, vamos ser justos, eu falei aqui no púlpito há um tempo atrás, de um coach, muito conhecido e muito odiado por muita gente, e eu estou aqui para defender, mas ele fala mesmo, ele fala, falando de casamento, ele fala: cara, a sua esposa, no linguajar dele lá, a sua esposa está com você enquanto você é útil. Deixa de ser útil para você ver se não mete o pé e não vai embora. E se você parar, eu não estou aqui para relacionamento de casal, nada, mas assim, e eu não estou nem culpando as irmãs por causa disso, antes de falar, está errado. Não, não é isso não, meu, porque também a esposa não merece ficar com um homem que não trabalha, que não sustenta a casa, que não trabalha não por desemprego, mas por ser preguiçoso. É lógico que lutas existem, está correndo atrás, enfim, é outra conversa. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você volta para a frase do hino, o único que conheceu meus defeitos, minhas falhas, ele decidiu ficar e não me abandonou. É só Jesus. Porque vamos ser sinceros, quantos de nós, e eu creio que todos, e eu não falo de forma profética, eu falo de forma de experiência de vida, pessoas nos rodeiam, pessoas nos amam, pessoas estão perto da gente, e a gente às vezes põe a cabeça no travesseiro e fala: nossa, se soubesse quem eu realmente sou, metia o pé e ia embora, né? Davi, não, nós já estamos no verso 18 do Salmo 34, e ele vem falando um pouco sobre isso. Ele fala: o Senhor está perto, não é dos santos, mas é dos que têm coração quebrantado. Há uma diferença. A gente precisa entender que, quando Davi escreveu, isso aqui era uma poesia, uma música, algo desse tipo, uma música, de forma poética. Os salmos são poesias. Davi escreve isso logo na sequência da história que está lá em 1 Samuel, capítulo 21. Davi recebe um livramento, e ele sai desse livramento, e a forma de agradecimento dele ao Senhor é escrever o Salmo 34. Está tão longe, a gente pensa que é outra história, outra época. Não. Davi, você conhece a história de Davi, eu creio. Ele começa a crescer, Deus começa a usar ele, antes de ser rei. Você conhece, sabe que Davi matou o leão, matou o urso, matou Golias. Se tornou um guerreiro muito bom. Tinha o seu time, a sua equipe, os seus soldados. E lutava pelo povo de Israel antes de se tornar rei. O Senhor começou a dar vitória a Davi. Davi começou a receber muitas vitórias de batalhas e guerras. Enquanto Saul estava no trono, Davi já era ungido a rei e já tinha sabedoria e conhecimento de onde Deus o colocaria, mas ainda assim ele servindo ao rei, ele luta pelo rei, luta pelo seu povo e começa a ter muitas vitórias. As vitórias foram tão grandes que começa as mulheres cantar uns hinos, e as mulheres vão cantar uns hinos de adoração a Davi.
Por que de adoração a Davi? Porque elas estão cantando uma música. Que composição é essa? Ó, Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Tipo assim, Saul, você é bom, mas Davi é melhor que você. Que sentimento gera num ser humano isso? Tem que ser muito crente. O máximo é um pai que espera que o filho seja melhor. E aí nós temos pais físicos, pais espirituais e tal. Mas quando vem uma composição para comparar, é para atingir alguém. E mais do que exaltar Davi, causou fúria em Saul, e Saul começa a perseguir Davi. Persegue Davi, quer matar Davi. Eu não vou me estender nessa história, mas Saul quer matar Davi, e Davi está fugindo de Saul. Deus entrega Saul nas mãos de Davi, e Davi decide não matar, não ferir Saul em honra ao servo do Senhor, porque o servo do Senhor, mesmo estando errado, quem trata é Deus. E aí Davi tira a mão e fala, não vou fazer nada, não vou relar nele. Só que Saul continua essa perseguição. Quando Saul continua a perseguição, Davi foge. E quando você chega no capítulo 21 do primeiro livro de Samuel, você vai ver Davi chegando a uma cidade chamada Nob. Ele chega em Nob, ele saiu correndo, ele saiu foragido do rei, porque o rei queria matá-lo. Ele chega em Nob, tem um sacerdote ali, ele chega no templo, tem o sacerdote Aimeleque. Ele chega no sacerdote e fala, eu estou com fome, tem alguma coisa para mim? Eu saí fugido, eu saí com pressa. Na verdade ele conta, ele cria uma história ali. Mas ele fala, eu estou com fome, eu saí com pressa. O sacerdote olha e fala, não tem nada, só tem uns pães aqui que é do altar, cara. Não é qualquer um que pode relar nesse pão. Tu é sacerdote? Não. E ali entra a graça se manifestando, porque a lei dizia que não podia tocar. Mas Davi, necessitado e servo do Senhor, o sacerdote olha e fala, vou quebrar um galho para você, come desse pão. Comeu, restaurou suas forças. Ele continua falando para Aimeleque, agora eu preciso de uma arma. Tem alguma arma para mim? Porque eu sou guerreiro, eu saí com pressa, não deu tempo de comer, e não deu tempo de pegar a arma. Aimeleque chama ele e fala, vem aqui, dá uma olhada. Desenrola uma espada. E ali está a espada de Golias. Eu já preguei sobre essa palavra aqui. A espada de Golias que Davi tinha matado. Agora quando ele está fugindo de Saul, ele chega no palácio, no templo. Ele come do pão que tem no altar. E ele pega a espada de Saul, que ele matou o Saul. Então a espada fica no templo em forma de um troféu. Mas agora Davi está necessitado e ele não pega em forma de troféu, ele pega em forma de defesa, de ferramenta, de arma mesmo. Acontece isso, só que Saul está atrás de Davi. Saul está procurando Davi, quer matar Davi, e vai perguntar, falar, alguém viu Davi em algum lugar? Alguém viu Davi? Eu preciso matar esse cara. De repente um cara que era amigo de Davi, por nome Doeg, fala, eu vi rei. Ele estava lá em Nob. Detalhe, rei, o sacerdote Aimeleque ainda ajudou ele. Uma traição do seu amigo. Agora Davi está vivendo perseguido pelo rei, traído pelo amigo. O rei olha e fala, vamos matar todos esses sacerdotes. Os seus soldados tinham medo. Fala, não vou matar, não tenho coragem. Eles têm coragem, olha o que é temor a Deus. Eles têm coragem de desobedecer uma ordem do rei, para não desobedecer a Deus. Fala, não vou matar sacerdote. Doeg fala, deixa comigo, vai lá e mata só 85 sacerdotes. O rei dá uma ordem, fala, acaba com essa cidade de Nob. Ele vai e acaba, mata os homens, mulheres, crianças, tudo, arrebenta. Nisso, Davi já tinha fugido. E nesse espaço de Davi fugir de Nob, ele continua, o texto do capítulo 21 continua do verso 10 em diante. Ele sai de Nob e vai para uma outra cidade que se chama Gate.
Deixa eu te falar que cidade que é essa, é uma cidade dos filisteus. Os principais inimigos dos israelitas. Detalhe, é a cidade do próprio Golias. Olha como que Deus faz, Gu. Agora o homem está com a espada do Golias que ele matou, e ele vai fugir para a cidade do Golias. Será que o Golias era o guerreiro, defensor do povo, amado, do seu povo, dos filisteus? Será que Davi seria bem recebido em Gate? Será que pela lógica, o mano Davi seria, o pessoal vai ver, chegou um bom guerreiro? Não, chegou o cara que matou o nosso principal aqui, Chegou um cara que acabou com a nossa alegria, chegou um cara que acabou com a nossa festa, enquanto se não fosse ele, Golias estava aí desafiando aquele povo ainda, agora vem para cá. Talvez Davi pensa em ir de uma forma mais escondida, uma forma mais quieta, camuflada. Pastor, mas por que ele vai para Gate? Porque não tem mais para onde ir. O seu povo está perseguindo. O seu rei quer matá-lo. Os seus amigos o acompanharam até um período, daqui não tinha mais como eles acompanharem. Não tinha contato mais com a família, porque qualquer um que tivesse contato com ele e o rei soubesse, o rei mandava matar, assim como foi com os sacerdotes e com toda a cidade de Nob. Agora Davi está indo para a cidade dos filisteus. Talvez, a Bíblia não fala, mas talvez querendo ficar meio camuflado, meio quieto, falando, quem sabe eles não percebem que eu sou o Davi. Quem sabe eles não percebem que fui eu que matei o Golias. Ele está chegando em Gate. Vai se apresentar. O povo chega ao rei. O povo chega ao rei e fala, rei, sabe quem que é esse carinha que acabou de chegar aí? É aquele lá, sabe daquela musiquinha? Que Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares? É o Davi, o próprio. Talvez o rei olhe e fale, poxa, Deus entregou o meu inimigo nas minhas mãos, porque agora ele veio atrás de mim. Ele procura Davi, quando Davi se apresenta a ele, é aquela passagem que você conhece, Davi sabe que vai morrer, sabe que não tem, imagina uma situação dessa, se volta para a sua terra, o seu rei o mata, se vai para outra terra, é terra do inimigo, se ficar o rei alcança, porque o rei está atrás dele, não tem para onde fugir, não tem o que fazer, não dá. Agora Davi se vê numa situação onde ele está longe de todo mundo, mesmo tendo gente à sua volta, pessoas à sua volta, Davi está sozinho. Seu pai, seus irmãos, seus soldados, seu rei, seu povo, sua terra, não há ninguém. Quem é essas pessoas à volta? Inimigos. E chega a um ponto que não adianta habilidade de guerra, são muitos. Chega a um ponto que não adianta habilidade nenhuma, conhecimento nenhum. E Deus permite situações assim na vida do cristão. Por quê? Porque enquanto eu sei que eu tenho habilidade para conseguir, geralmente eu vou até o limite da minha habilidade. Eu só dou espaço para Deus entrar e fazer alguma coisa quando eu cheguei no meu limite. E ainda assim não deu certo, Juliette. Já fiz tudo, já gastei todos os recursos, forças, tempo, saúde para tentar do meu jeito. Aí a gente fica o quê? Quebrado. Quebrado financeiramente, quebrado com a saúde, quebrado nos relacionamentos, quebrado nas amizades, quebrado ministerialmente. Aí fica a prova, Rosimar. Eu não consigo. Não dá para eu fazer na minha força, do meu jeito, com tudo que eu aprendi. Cadê os amigos? Não tem. Até aqui, agora é só você. Por que Deus permite isso? Porque, vamos ser sinceros, é permissão de Deus. Porque a gente pensa, talvez Deus nos abandonou. Não,
Deus criou a situação para a gente se sentir sozinho. Não confiar mais em ninguém, em nada. Não tem em quem eu confiar. Está sozinho. Está abandonado. Ele tem uma estratégia. E qual que é a estratégia? Vou me fingir de louco. Começa a arranhar a parede. Arranhar portas. Batentes. Tinha barba, começa a babar, espumar pela barba. O rei chama, fala, traz esse Davi aqui. Olha para o Davi. Vê a situação do cara. E olha e fala, vocês são doidos, cara. Em achar que um cara nesse estado traria perigo para a gente. Esse Davi está doido. Esse Davi ficou louco. Precisa internar ele no Paiva. O Paiva fechou, né? Precisa internar ele no hospital. Precisa fazer alguma coisa, mas olha, faz o seguinte. Seguem suas vidas. Deixa Davi seguir a vida dele. Eu vou seguir a minha vida. Davi vê que o rei saiu, que os acusadores saiu, o que ele faz? Ó. E é nessa fuga que ele escreve o Salmo 34, toda essa volta para a gente chegar no Salmo 34, nessa fuga agora, ele pega o papel, pega a caneta em algum lugar, papel e caneta 2025, né, o tablet, o iPad, pega alguma coisa e começa a escrever em algum lugar, pronto, agora ficou fiel aos originais, pega alguma coisa e começa a escrever em algum lugar. E ali ele começa o Salmo 34, nós lemos do verso 18 em diante, mas ele começa no verso 1. Eu não tenho tempo para expor o Salmo todo, mas quando chega no verso 18, ele começa escrevendo, ele continua a escrita dele dizendo assim, perto está o Senhor. O que Davi está falando aqui? Eu me vi em uma situação em que eu não podia contar com meu pai. Eu me vi em uma situação que eu não podia contar com meus irmãos. Eu me vi em uma situação em que eu não podia contar com a minha mãe. Eu me vi em uma situação que eu não podia contar com o meu líder, porque o líder queria matá-lo. Eu vi uma situação em que eu não podia contar com o meu povo, porque eu estava longe do meu povo. Eu me vi em uma situação em que eu não podia contar com os meus amigos de guerra, porque até aqui eles não conseguiram chegar. E eu olhava à volta e tudo que eu via era inimigos loucos para me matar. Mas mesmo assim, o Senhor sempre esteve perto de mim. O Senhor não me abandonou. O Senhor esteve perto, e ali ele vem perto, está o Senhor. Ele não vem falando, perto está o Senhor dos soberbos, perto está o Senhor dos fortes, perto está o Senhor dos habilidosos, perto está o Senhor de quem tem credencial. Ele está falando, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido. O Senhor está perto, pode todo mundo abandonar, eu estou falando isso em alguns cultos, toda a palavra parece que tem algumas coisas que vai encaixando em toda a palavra, pode todo mundo te abandonar, pode todo mundo que você criou expectativa, na hora que você olhar e falar, cadê? Sumiu, não está, não pega a raiva da pessoa, é tratamento de Deus com a sua vida. É Deus tratando, não é pessoal, é Deus que às vezes tira as escoras, tira tudo, para você olhar e falar, você não depende de pessoas, você não depende de líderes, você não depende de ninguém, você depende de Deus. Se todo mundo te abandonar, mas Deus continuar com você, e Ele continua, está tudo certo e é suficiente para você continuar seguindo a sua vida. Perto está o Senhor, dos que têm coração quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido. E ali continua. Por quê? Porque agora Davi está aflito. Porque querendo ou não, quando ele sai de lá, ele não pode voltar para Israel. Israel continua, ali foi só mais um livramento, mas não quer dizer que os problemas acabaram. Essa é a vida do crente. Porque a gente tende, pastor Marcelo, a ter um dia de vitória e achar que os problemas acabaram. E a gente se levanta como se nada tivesse acontecendo e está tudo certo. Aí a gente leva uma rasteira e fala, poxa Deus,
Na verdade, agora Davi tinha mais um problema. Por quê? Porque a vergonha de ter sido feito louco. Uma frustração. O cansaço que antes em Nob ele tinha, agora em Gate dobrou, porque ele teve que correr mais, trabalhar mais tempo sem comer. E agora, humilhado. Por quê? Porque se fez de louco. Todo mundo olha para ele e acha que ele é louco. Ele passa uma aflição. Ele está passando por perseguição. Pensa na cabeça, olha na cabeça de Davi. A quem recorrer? Poxa, meu amigo me traiu. A cidade, a última cidade que me acolheu, não existe mais, porque Saul mandou destruir. O sacerdote que me acolheu, morreu. E imagina carregar o peso, morreu por minha causa. Por quê? Porque ele morreu porque acolheu Davi. Esse foi o motivo da morte. Imagina carregar esse peso. 85 sacerdotes morreu por minha causa. Agora ele está aflito, ele tem fome, mas a cidade que matou a fome dele não existe mais. O sacerdote que auxiliou ele, o último, também não existe mais, porque morreu, não é nem que abandonou. Ele está correndo risco de morte, ele está sendo perseguido pelo seu povo, e agora o exército também, o inimigo sabe quem ele é e também quer perseguir, e Davi continua. E ele entra no verso 19 dizendo, o justo vai ter aflição. A palavra do Senhor para essa igreja não é um tempo de paz chegando. A palavra do Senhor para a igreja não é, se prepare, porque, e a segunda vez eu ministrei para as irmãs aqui na segunda-feira e foi nessa linhagem. Outro texto, outra coisa, nada a ver, mas a palavra de Deus aqui não é, 2026 está chegando, 2025 foi luta, fica tranquilo, 2026 vai ser paz, o que você não conquistou em 2025, em 2026 você vai conquistar. Pastor, não vou, é você e Deus vai tratar cada um particular e pode ser que sim, mas a garantia que temos é, em 2026 vai ter aflições. Não poucas, muitas. O Senhor está falando com a gente, olha, muitas, verso 19, são as aflições do justo. Então não leve a culpa assim, se eu estou sofrendo aflição é porque eu estou em pecado, se eu estou sofrendo é porque eu errei. Não, a gente é pecador, nós somos falhos, Deus tem misericórdia porque Deus está perto daquele que tem coração quebrantado. Mas as aflições, o justo também passa por aflições. O justo também passa por situações de desespero. O justo também passa por situações que olha e fala, para onde eu vou? Não tenho para onde ir. Esgotaram-se as possibilidades, esgotaram as posições, os lugares possíveis de ir. Muitas são as aflições do justo, mas lembra no verso 18 que diz que o Senhor está perto? O Senhor continua no verso 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor está passando por aflição, fica tranquilo, o Senhor te livra nessa aflição. A grande questão é, vou passar por aflição? Vou, mas como eu vou passar? Eu posso passar sozinho, eu posso passar ouvindo conselho de amigos, eu posso passar segundo o que eu estudei, mas eu também posso passar por ela na presença de Deus. Eu posso falar, Jesus, eu preciso passar pela aflição, vem comigo, não me abandona, segura na minha mão, e se eu precisar abrir mão de tudo e ficar sozinho, mas o Senhor estiver comigo, é suficiente para eu passar por essa aflição. Não dá para fugir da aflição. Deus não te dá garantia de livramento de aflição, mas Ele te dá garantia de que estará contigo na aflição. Muitas são as aflições do justo, mas nelas o Senhor livra de todas. Permanece com Deus, confia em Deus. É fácil confiar em Deus em um culto onde Deus está falando. É fácil confiar em Deus quando a gente está orando. Mas na hora da aflição que não tem irmão do lado, na hora da aflição que não tem pastor, não tem líder, não tem meu líder espiritual, não tem meu amigo que eu sei que conhece a palavra de Deus, não tem aquela pessoa que gosta de orar, não tem ninguém. Mas Deus estará com você. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. E olha o verso 20, que lindo. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer, fala Max, nenhum deles sequer será quebrado. Aqui tem muita coisa que se eu não tomar cuidado a gente vai longe para aqui, então eu vou passar rápido.
É lógico que Davi está falando de um sentido imediato para ele. Por quê? Ele está contando vitória. Ele está feliz, por quê? Porque ele ia morrer em Israel. Conseguiu se livrar dela. Foi para Nob. Em Nob ele comeu, pegou a ferramenta, a arma, fugiu de Nob. Nob foi destruída, mas ele foi livre, porque ele já tinha fugido. Foi para Gate. Gate é a terra dos inimigos. Na hora que os inimigos descobrem quem ele é e vão matá-lo, Deus dá uma estratégia, ele se finge de louco. Não matam o doido e aí ele foge também. Só nessa aqui são pelo menos 3 aflições diferentes. E a verdade é, se Saul pega Davi, o que acontece? Rebenta ele no meio. A história diz que uma vez Saul viu Davi assim, pegou a lança e jogou a lança. A lança foi tão forte que na hora que Davi desviou, a lança pegou na parede e ficou enfincada na parede a lança. Olha a raiva. Não era um blefe. Ele queria matar mesmo. Se os inimigos que souberam, que descobriram que foi ele que matou Golias, tivesse poder sobre Davi, o que faria? Arrebentaria Davi. Davi está falando, o livramento de Deus para a sua vida. Vai passar por aflição? Vai. Vai passar por desespero? Vai. Pode ser que se fira? Pode. Mas você vai sair inteiro dessa prova. Existe o profético. Porque o cordeiro do sacrifício, lá de Êxodo e Levítico, ele não, quando o povo foi fazer o holocausto, o sacrifício, perdão, que é diferente. Foi fazer o sacrifício na saída do Egito, a Páscoa. O que tinha que ter na mesa? Ervas amargas, um pão sem fermento, pão asmo, a bebida e o cordeiro. O cordeiro tinha suas regras, dependendo do tamanho da família, o cordeiro maior, dependendo do tamanho menor, e porque não pode sobrar, e o detalhe, na hora que você matar o cordeiro e arrancar a carne, não pode ser quebrado nenhum osso desse cordeiro. O que isso quer dizer? Quando chega em Jesus, é o mesmo caso, Jesus está na cruz, é o símbolo disso. Tanto que quando Jesus está na cruz, os homens foram quebrar as pernas de Jesus, preferiram furar com a lança. João diz, e aí se cumpre o que está escrito, e é o que está escrito aqui em Salmo: nenhum osso será quebrado. A grande questão é, Deus está em nós, Cristo está em nós, nós não podemos passar sozinhos nessa guerra, e se Ele está em nós e nós estamos nele, nós vamos passar pela guerra, nós vamos passar por aflição, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por abandonos, mas vamos sair inteiro, porque nenhum osso será quebrado, porque Ele está conosco. Nenhum osso será quebrado. Aí o verso 21. A desgraça, eu gosto dessa versão minha. A desgraça matará o ímpio. Os que odeiam o justo serão condenados. Eu fico pensando Davi agora. Pensa comigo, reflete comigo. Eu fico pensando Davi, glória. Eu fico pensando, eu estou ligado lá, mas fique em paz, irmãos. O Max passou, cumprimentou, agora o irmão da sede veio que vai buscar as cadeiras, nós vamos prestar as cadeiras para a sede. Lembra a formatura que nós tivemos aqui? Vai ter na sede amanhã. Os irmãos veio, por isso que eu cumprimentei, fique em paz. Mas estou concentrado na mensagem. Mas vamos voltar para o versículo, eu não posso me perder. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Eu fico pensando, pastor Valnei, agora Davi dando uma olhada na vida dos ímpios. Porque, vamos lá. Agora, quem que Davi tem como referência para olhar? Hoje nós temos Davi. Mas e Davi? Meu rei. Meu rei é um ímpio que quer me matar. Meus amigos,
não conseguiram chegar até aqui. E ali eu nem culpo os amigos, não era plano de Deus, propósito de Deus, até onde eles podiam ir, eles foram, dali não dava mais. Meus amigos, não, precisaram ficar pelo caminho. Os inimigos, filisteus, ímpios, todo mundo queria matar todo mundo. Olha o nível. Davi conseguiu Davi conseguiu ser inimigo dos dois povos que eram inimigos um dos outros, israelitas e filisteus. Agora, israelitas e filisteus nunca se bicou, só que agora os israelitas querem matar Davi e os filisteus querem matar Davi. E ali eu imagino ele fazendo aquela autoanálise, aquela análise, olhando, falando, poxa, mas olha a vida do ímpio. Não consegue viver em paz. Não consegue, ele olha e é todo mundo ímpio nesse ambiente. Não tem alguém para ele olhar e falar, não, eu vou me parecer com esse, vivo ali? Não tem, não há relato. Samuel já tinha morrido. Não há relato. E ali ele está olhando e falando, e agora? E ali ele vê que a desgraça, o que é desgraça? Falta de graça, simples. Para ser bom de português, desgraça, falta graça. Ela mata o ímpio. E ali ele continua, fala, ó, e os que odeiam o justo serão condenados. Ele está vendo como a maldade de Saul está destruindo o próprio Saul. Ele está vendo como a maldade dos filisteus estão destruindo os próprios filisteus. Davi está observando como a maldade de Doeg trouxe juízo para a própria vida de Doeg. Porque a verdade é, muitas vezes na nossa vida a gente pode olhar e falar, mas só eu estou tentando fazer o certo. Aquele espírito de santarrão, que às vezes a gente até se condena pelo espírito, mas fala, poxa, mas parece que está todo mundo errado. Parece que, e o pior de tudo é que parece o Salmo de Asaf ainda, a gente olha e fala, mas o ímpio está tudo bem, ele cresce, ele prospera, a vida dele avança. Mas Davi fazendo análise, ele está vendo e fala, nossa, a desgraça do ímpio. A desgraça do ímpio. A desgraça matará o ímpio. Não vale a pena cambalhar para o outro lado. Ele está vendo todo mundo errado. E quem sabe, não há um desejo, mas é de olhar e falar, poxa, vou fazer aliança com eles, porque eu sou o único diferente. Eu sou o único que pensa diferente, que age diferente, que tem um linguajar diferente. Aí estão querendo me chamar de santarrão, de crente bitolado. Então o mais fácil vou fazer amizade. Vou andar junto com eles, vou falar o que eles falam, vou frequentar o que eles frequentam, vou fazer o que eles fazem. De repente ele olha e fala, está um matando o outro. A condenação de Deus vem sobre eles. Então se é para eu ficar sozinho, mas andando com Deus, eu prefiro ficar sozinho, mas andando com Deus. Sozinho humanamente falando, mas continuando a caminhar com Deus. Sozinho humanamente falando, mas andando com o Senhor. E ali ele pega o verso 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Davi está fazendo uma autoanálise agora. Todas as vitórias da nossa vida, nós tendemos a achar que somos bons o suficiente para aquilo. Pastor, não! Sabe como isso é verdade? Quando nós apontamos aquele que não conseguiu algo que nós conseguimos, mas também ele fez isso. Ou seja, se eu consegui, é porque eu não fiz o que ele fez. Se eu cheguei, é porque eu não fiz o que ele fez, eu não caminhei como ele caminhou, eu não tive essa mesma procedência. Logo o que eu estou falando eu consegui, Gil, porque eu sou bom. A gente não tem coragem de abrir a boca e falar, mas a nossa conduta quando nós acusamos o próximo. Quando alguém está passando por uma luta, uma situação, mas também, eu estou falando, não, eu sou diferente.
O que Davi está olhando agora, depois que ele saiu de todos esses livramentos, ele está olhando e falando: quem resgata a alma dos seus servos é o Senhor. Davi está falando assim, ó: eu não escapei de Saul pela minha força, eu não escapei de Doeg pela minha força, eu não escapei dos filisteus pela minha força, mas o Senhor, Ele me resgatou. Eu não saí vivo porque eu fui esperto, porque eu fui habilidoso, porque eu tive sabedoria, não. Eu saí vivo porque o Senhor me resgatou. Eu não é minha força, não é minha habilidade, não é minha sabedoria, não é porque eu sou a estrelinha de Jesus, mas o Senhor, por sua infinita misericórdia, decidiu me livrar da mão de Saul, decidiu me livrar da mão de Doeg, decidiu me livrar da mão dos filisteus. Toda a honra, toda a glória de toda a vitória que alcançamos tem que ser dada ao Senhor, porque não há mérito nosso, não há glória nossa, é tudo misericórdia, é tudo bondade, é Ele que segura a nossa mão. Ele não está falando apenas de fuga física aqui, mas Ele está falando de problemas da sua alma. Por quê? Porque nós precisamos vencer o medo, precisamos vencer a vergonha. Medo de Saul? Mas na nossa vida, medo de que você tem? O que te assombra de viver a plenitude da vontade de Deus? A vergonha agora que Davi tinha, por quê? Porque ele se fez de louco, e ele não era louco, ele estava consciente, então agora ele era humilhado. Sentimento de humilhação, ele tem essas situações, as suas perturbações de não conseguir dormir direito, por quê? Porque qualquer hora pode surgir um inimigo. Eu não consigo dormir direito porque qualquer hora pode surgir uma ligação. Eu não consigo dormir direito porque qualquer hora pode surgir um problema novo. O Senhor te trouxe aqui essa noite para te dar paz, para fazer você entender que Ele tem paz para a sua vida. Comece a andar com Jesus, continue andando com Jesus. Se você está andando, não abandone Jesus. Pode ter problema, vai ter tribulação, mas a paz que excede todo entendimento estará te acompanhando. Todo desespero, toda dúvida, todo medo, toda vergonha cai por terra. Quando? Quando eu volto no verso 18 e entendo: perto está o Senhor. Davi está dando toda a honra, toda a glória a Deus. Eu não fugi, não escapei de Saul porque eu sou rápido, é porque o Senhor segurou minha mão. Eu não escapei de nada dessas coisas por minhas habilidades de guerra, é porque o Senhor segurou a minha mão. Eu estou quebrado, estou moído, mas o Senhor segurou a minha mão e isso é suficiente. O Senhor te trouxe aqui essa noite para trazer paz ao seu coração. O Senhor te trouxe aqui para trazer paz à sua alma, para tranquilizar o seu coração. Pastor, como tranquilizar? Se eu não estou andando com Deus? Mas se Ele te trouxe aqui, trouxe essa palavra, é porque Ele está disposto a andar com você. Só aceite. Só aceite e continue a sua caminhada daqui para frente com Ele. E você vai ver a presença de Deus na sua vida. Se coloque em pé.